Graça e paz, queridos. Que bom podermos estar aqui mais uma vez, né? Reunidos para que juntos podemos estudar um pouco mais da palavra, aprender um pouco mais, né? Muito bom ter vocês nessa videoaula, né? Muito bom estarmos aqui novamente para esse estudo. Amém? Antes de nós começarmos, vamos, né, dar início, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo possa falar conosco. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, por tudo aquilo, não por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque já tudo está feito, na verdade, né, Pai, mas por tudo aquilo que ainda nós iremos ver, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez. Pai, nós colocamos essa aula diante do Senhor, nós pedimos a Tua direção, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nesse momento sobre um assunto tão importante, Pai, que é escatologia. Nós pedimos então que Ele possa nos dirigir a toda a verdade, Pai. É o que nós clamamos a Ti, é o que nós Te pedimos. Estamos debaixo da Tua dependência, da dependência do Espírito Santo. Estamos todos sentados aos pés do Teu Espírito para aprender com Ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu havia dito, né, essa nossa aula, a partir de agora, nós vamos começar a estudar sobre escatologia. E o que é escatologia, irmãos? Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Ou coisas finais, né? É a doutrina das últimas coisas, ou coisas finais. Escatos, né? A palavra escato, né? Da onde se origina a palavra escatologia, significa posterior, último, final, né? Como por exemplo a morte, a ressurreição, a imortalidade e o julgamento. Então, a morte faz parte também, porque a morte fala do fim das coisas, fala do fim da vida nessa terra, né? É a morte física, ela fala do fim. Então, nós vamos estudar sobre esses temas dentro dessa doutrina chamada escatologia, tá? Então, a doutrina das últimas coisas, irmãos, nós vemos lá em João, e hoje eu vou usar bastante o celular, tá? Porque nós vamos usar muito a Bíblia, então para se ganhar um pouquinho de tempo, eu vou usar aqui o celular, tá? Então, João 16:13 diz assim, olha: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, quem vai nos anunciar as coisas que estão para acontecer, irmãos? Nada mais que o Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo foi enviado para o quê? Para nos dirigir, nos guiar a toda a verdade e também para nos revelar as coisas que hão de acontecer. Então, se é algo que vai acontecer, irmãos, está falando de futuro, está falando dessa doutrina, da doutrina escatológica, porque a doutrina escatológica fala das coisas do fim. Então, o Espírito Santo também ia nos anunciar aquelas coisas que vão acontecer, que vai acontecer amanhã, que vai acontecer depois da manhã e o que vai acontecer no final também, né? Ele é o nosso mestre, ele é aquele que nos dirige, ele é aquele que vai nos conduzir a essas verdades e que vai nos anunciar, ele que vai nos mostrar todos os acontecimentos que vão culminar com a volta do Senhor Jesus, com o arrebatamento da igreja, com a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, é o Espírito Santo. Agora, queridos, a gente precisa, quando a gente está falando de escatologia, a gente precisa entender, irmãos, que o centro da mensagem das coisas futuras, tá? É a colocação apropriada de dois fatores.
Então, para que eu possa entender isso, dessas coisas futuras, porque, olha, irmãos, nós estudamos na aula passada sobre 3 povos na profecia bíblica, não foi? Nós falamos dos gentios, que os gentios de Adão até Abraão só existia quem? Só existia gentios. Lógico que eles continuaram existindo depois, né? Até hoje existem os gentios. Mas o início do povo gentílico se deu a existência somente desse povo se deu de Adão até Abraão. Então, nesse período só havia quem? Só havia gentios. Depois, com Abraão, irmãos, nasceu o povo judeu. Então, as profecias bíblicas, elas são relacionadas ao povo, aos gentios. Existem profecias a respeito dos gentios, existem profecia a respeito do povo judeu e profecia com relação à igreja. Tá? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver essas profecias para cada um desse povo no tempo do fim. Então, por isso que é muito importante a gente discernir essas pessoas dentro da profecia bíblica, porque existem profecias bíblicas para o fim de todas as eras, para, escatologicamente falando, para todos esses 3 povos. E saber identificar esses povos dentro dessa profecia escatológica, dentro dessa doutrina escatológica, é de suma importância. Então, quando se fala das coisas finais, das coisas futuras, nós precisamos pontuar 2 coisas, tá? Primeiro, o trono de Davi na profecia. Nós precisamos lembrar, queridos, que as profecias, e aí você vai entender. Então, assim, nós vamos caminhando dentro da profecia de forma gradativa, de forma crescente, tá? Então, você precisa entender esse começo, é igual matemática. Matemática, se você não aprender as 4 operações básicas, lá na frente você não consegue fazer as equações. Então, essas 2 colocações aqui, que eu vou falar aqui agora, são importantes para que a gente entenda também a profecia das coisas futuras. Então, quando ele fala do trono de Davi nas profecias. Então, vamos ver lá em 2 Samuel. 2 Samuel 7, e nós vamos ler do 12 ao 16. Diz assim: quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerá o seu reino. Tá, querido? Aqui ele está falando a aliança de Deus com quem? Com Davi, tá? Então, vamos continuar. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, falando para Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui Deus está fazendo uma promessa a Davi de que o seu trono seria estabelecido para sempre. Esse trono de Davi seria estabelecido para sempre, tá, irmãos? Então, hoje, na atualidade, esse trono não está estabelecido, né? O povo voltou para a terra, mas hoje ainda não há o estabelecimento desse trono, tá? Aqui em Salmos, nós vamos ler também Salmos 89. Salmos 89. A partir do verso 34. 89, 34. Olha o que ele diz. Não violarei a minha aliança, nem modificarei que os meus lábios prometeram. Olha, Deus falando de novo, né, aqui com Davi. Olha, uma vez jurei por minha santidade,
que nunca mentiria a Davi. Olha que forte isso que Deus está falando. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre, como sempre a lua e fiel, como as testemunhas dos céus. Então, ele está falando aqui, queridos, que o reino de Davi, e ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel, como as testemunhas no céu. Então ele disse que ele não ia voltar atrás, ele jurou e ele não mentiria Davi. Então esse reino será estabelecido. Ele estabeleceu esse reino para sempre. Então hoje a gente sabe que isso não aconteceu ainda. Então isso é uma profecia que vai acontecer, o estabelecimento desse reino, tá? Isaías 9, 6 e 7, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui falando de Jesus, né? Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Queridos, está havendo paz sobre o trono de Davi? O trono de Davi nós sabemos que é o povo de Israel, né, irmãos? Hoje não há paz sobre eles, mas o Senhor disse que ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, há uma promessa do estabelecimento desse trono de Davi. Quando ele fala do trono de Davi, ele está falando de quem, irmãos? Ele está falando dos judeus. Então, hoje isso ainda não aconteceu e vai acontecer, porque Deus fez uma aliança com o povo dele, os judeus são o povo de Deus, e ele fez uma aliança e Deus não vai voltar atrás daquilo que ele falou. Nós lemos aqui que ele não vai voltar atrás, ele não mentiria a Davi, né, a respeito da aliança que ele fez. Uma outra coisa, querido, é a pessoa que se assentará nesse trono. Então, tem uma promessa do estabelecimento desse reino, do estabelecimento desse trono. E quem é que vai sentar nesse trono? Então, vamos ver Lucas 1, 31. Lucas 1. Não, mas tá errado aqui. Vamos ver aqui. Não tá errado, não. Eu procurei errado aqui. Lucas 1, ele está dizendo assim, ó. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha que tremendo. Então o Senhor Jesus fez uma promessa a Davi que o trono dele seria estabelecido para sempre, né? Que esse trono seria estabelecido, que Deus não voltaria atrás na aliança. E aqui ele fala quem se assentaria nesse trono. E nós vimos que esse trono seria quem se sentaria nesse trono seria o próprio Jesus. Agora, irmãos, Jesus, na verdade, esse era o propósito. Mas o que os judeus fizeram? Eles rejeitaram Jesus, certo? Jesus veio, o povo de Israel, né, rejeitou Jesus, e aí entrou a igreja. Então, isso nós precisamos entender, né? Agora, apesar da rejeição de Israel, Deus disse que ele não voltaria atrás na promessa. Então, essa promessa tem que se cumprir. Então, isso está falando, sim, de coisas futuras que vão acontecer, tá, irmãos? Esse estabelecimento do reino, Jesus sentar no reino, tudo isso a gente vai ver que isso vai acontecer lá na frente, tá? Lá
Lá na frente, 1000 anos, vai acontecer isso, tá? Um reino de justiça, haverá tudo isso, tá? Então, essas duas coisas é muito importante que nós saibamos. Agora, nós vamos estudar aqui, queridos, a cronologia desse estudo está muito relacionada, porque eu disse que eu falaria para vocês, eu vou falar a minha posição escatológica. A minha posição escatológica, meus, é pré-tribulacionista, né? Depois nós vamos falar sobre ela, né? Detalhar cada uma dessas, mas então nós vamos de uma forma, ainda que você não concorde, né? O estudante ele pode, tá até assim, escrito assim, tá? O estudante poderá discordar da ordem dos acontecimentos que damos e da posição doutrinária que assumimos sobre eles. Mas pedimos que considere o que Deus tem revelado em sua palavra, enquanto pesquisamos as escrituras para ver se essas coisas são realmente assim. Confiamos que o estudante fará um exame diligente e minucioso sobre oração nesse importantíssimo assunto. Amém, queridos? Então, assim, nós vamos estudar de uma forma a cronologia, porque, queridos, a questão do pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista, todos eles creem que a igreja vai ser arrebatada. A única questão é em qual momento isso vai acontecer, tá? Mas isso a gente vai ver quando chegar lá. Então, nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação, tá? E quando nós chegarmos a esse assunto, eu quero mostrar para você, eu quero estudar cada uma dessas teorias, né? Cada uma dessas teorias, o pré, o meso e o pós-tribulacionista, e aí você tira a sua conclusão, né? Eu vou mostrar dentro da Bíblia o que a Bíblia diz a respeito dessas três posições, e você vai tirar a sua própria conclusão, ok? Então vamos lá. Então, queridos, muitas coisas que já foram, eu não vou assim me deter muito a falar sobre isso, mas muitas das coisas que foram profetizadas já aconteceram, principalmente com relação à vinda, o primeiro advento, o advento de Cristo à Terra, né? Quando ele veio à Terra. Por exemplo, o seu nascimento virginal, irmãos, ele foi profetizado em Isaías 14, tá? Olha lá o que diz Isaías 14. Por que eu estou falando sobre essas profecias que já se cumpriram? Porque se essas profecias que já se cumpriram, irmãos, que foi profetizada e já houve o seu cumprimento, então isso credibiliza mais a palavra de Deus, né? Porque, olha, Isaías profetizou 7:14, olha o que ele disse. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, a virgem, o seu nascimento virginal já foi profetizado lá bem antes, né? Bem antes, muitos anos antes de acontecer, né? Então, a gente sabe que Jesus nasceu da Virgem Maria. Eu não vou me deter nos textos que falam, isso está lá em Mateus 1:18, 25, Lucas 1:31, 35, vai falar do nascimento de Jesus, né? Que Maria estava noiva de José, o anjo apareceu para ela, o anjo Gabriel falou que ela ia ficar grávida, né? E a gente conhece a história que, né, Maria ficou grávida pelo poder do Altíssimo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, isso a gente, né, aconteceu, mas isso foi profetizado. Lá atrás foi profetizado, né? E se cumpriu, literalmente. Por exemplo, o lugar do seu nascimento também foi profetizado, querido. Olha lá, Miqueias, deixa eu achar aqui, Miqueias
5:2. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui está falando, né? Belém, foi onde Jesus nasceu. Belém Efrata, né? Que de lá sairia quem? Aquele que reinaria em Israel. Então foi profetizado, Jesus não nasceu. O cumprimento dessa profecia está lá em Lucas 2:4. Então, houve esse cumprimento. Depois, o ministério de Jesus, né? Lá em Isaías 61, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele vai falar, né? Pelo que me ungiu a pregar e tal. Isso se cumpriu? Se cumpriu. Cumpriu onde? Lucas 4:18, 21. Né? Depois, a morte de Cristo, que foi profetizada. Lá em Isaías 53, de 3-11, fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali, né, profetizou que ele ia morrer. Isso aconteceu lá em João 19:16-30. 2 Coríntios 5:21 fala também. 2 Pedro 2:24 fala da sua morte, né? A ressurreição de Cristo. Depois nós vemos, irmãos, a respeito da ressurreição que aconteceu, né? Marcos 8:31, Lucas 24, de 6-45, João 21:14. Todos esses acontecimentos, né? Aconteceram, tudo isso aconteceu, né? Mostrando que isso aconteceu. A vinda do Espírito Santo no Pentecoste. Aí começa o quê? A era da igreja, né? A igreja começou, lembra que eu falei? A igreja, ela nasceu no Pentecoste e vai até o arrebatamento, tá, irmãos? Independente da forma teológica, da forma doutrinária de se ver a questão do arrebatamento, se é antes, depois ou no meio, independente disso, a igreja, ela vai de Pentecostes até o arrebatamento da igreja, ok? Aí nós vemos também que a igreja é edificada em forma misteriosa. Olha, esse texto eu faço questão de ler com vocês. Olha o que diz aqui. Efésios 3:10. Efésios. Olha. Perdão, Efésios 3, de 2-10, tá? Ó. Vou ler um. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Que mistério é esse? Da igreja, né? Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. O ministério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, está falando da igreja, né, irmãos? E isso para que agora, pela quem? Pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, Paulo está falando o quê? Está falando da igreja, que até então estava oculto, era um mistério, né? Mas que agora foi revelado a ele, ok? Então, né, hoje as coisas têm piorado. O homem tem sido arrogante, o homem tem sido blasfemo, não é verdade? Hoje, eu nunca na minha vida, na minha infância, a gente via as pessoas zombarem de Jesus, como a gente vê zombar. Então, assim, né, não vale a pena nem falar o que a gente tem visto aí na mídia, né, que eles fazem, debochando o nome de Jesus, debochando, né? Então, a gente tem visto essa geração, irmãos, essa geração do fim, tá cada vez pior, né? Por isso que a gente, às vezes a gente pensa assim, não, realmente Jesus está voltando mesmo, porque essa geração, querido, não está diferente da geração de Noé, né? O homem de hoje, ele é completamente, não perde em relação ao homem dos tempos de Noé, né? Mal, perverso, enfim. Aqui eu quero entrar um pouco agora, irmãos, porque o que eu falei? Escatologia é a doutrina do quê? Das coisas finais. Então, agora vamos falar um pouco sobre a questão da morte, tá? A morte e o estado intermediário. Uma coisa que é importante para nós também estudarmos a respeito disso, tá? Por quê? Porque também a escatologia também é isso, né? Então, queridos, se por um lado estamos esperando por um segundo advento, que é o advento da segunda vinda do Senhor Jesus, por outro lado, certos acontecimentos estão ocorrendo e certamente a morte é um deles, né? Ainda que nós estamos, irmãos, esperando a volta de Jesus, nós os cristãos, né? O mundo não, mas nós os cristãos estamos esperando que Jesus volte. Se ele não volta na nossa geração, se ele não voltar dentre algumas décadas ainda, né? Provavelmente alguns de nós passaremos pela morte, tá? Então, não tem como fugir disso, a não ser que ele volte pelo arrebatamento. Então, cada pessoa, querido, nós precisamos entender isso, que cada pessoa salva ou perdida que morre fisicamente, tá? Nós vamos falar também da morte espiritual, mas fisicamente, enquanto espera pela vinda do Senhor, terá que descer a sepultura. Não tem como escapar disso. Não tem. Então, independente de ser crente, independente de ser espírita, independente de qual seja a sua religião ou não, de não ter religião, nós iremos descer a sepultura, nós morreremos, né? Se para nós cristãos ainda temos a esperança de que se morrermos, a gente espera a segunda volta de Jesus ou o arrebatamento da igreja, né? Mas pro ímpio não, né, irmãos? Ele não tem essa esperança, ele não tem isso. Então, independente de religião, todos nós não temos como escapar disso, a não ser que Jesus volte, tá? Então, querido, nós sabemos que a morte, lá em 1 Coríntios 15, 26, diz que a morte é o último inimigo a ser o quê? Destruído, né? Então, olha, vamos ver aqui, 1 Coríntios 15, 26. Diz assim, ó, o último inimigo a ser destruído é a morte, tá? Então, a gente
não pode ter dúvida, tá, queridos, com relação a isso. Agora, a morte, ela é uma mancha mais negra e mais vergonhosa que existe na face da terra. E o sepulcro é o mais repulsivo dos escândalos, estendendo o pálido de sua corrupção e mácula ao redor da face do globo. E quem escreveu isso foi I.M. Aldeman. Queridos, na verdade, o homem, né, ele só morreu por quê? Porque ele pecou, não é verdade? A Bíblia diz que o dia, lá quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus falou para ele, olha, de todas as árvores você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque o dia que você comer, você vai acontecer o que com você? Você vai morrer, né? E nós vemos isso nas aulas anteriores, que o homem só não morreu, por quê? Porque a sentença, o salário do pecado dele era a morte, mas ele só não morreu por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque Deus foi lá e matou o animal e cobriu, né, tanto o homem quanto a mulher. Então ali eles eram para morrer literalmente, morrer fisicamente, eles morreram, ali eles né, perderam a comunhão com Deus, mas eles iam morrer fisicamente se eles não fosse pela misericórdia e a graça de Deus, né? Então, queridos, nas escrituras são mencionados 3 tipos de morte, tá? 3 variedades de morte que eu quero falar agora, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna ou segunda morte. Então, são 3 tipos de morte, tá? A morte física, que é a separação do corpo da alma, né? Que, como eu já disse, se Jesus não voltar, a gente vai acontecer, a gente vai morrer. A morte, sobre a morte física, irmãos, Gênesis 3,19. Gênesis 3, onde Jesus fala, né? Deus fala com Adão que agora ele ia voltar para o pó da terra, né? Do pó da terra ele veio. Desculpa. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então isso aqui fala da morte física, né? O homem foi criado do pó e um dia ele vai voltar para o pó, né? Falando da morte física. A morte espiritual, querido, é a separação entre Deus e a alma e o espírito, tá? Essa é a morte espiritual. Então, o corpo, a alma e o espírito são separados na morte espiritual. Na morte espiritual, a separação do homem espiritual, né? Do homem, do nosso espírito com o nosso corpo e nossa alma, né? Isso está em Gênesis 2,17. Gênesis 2,17, olha. Mas, aí ele fala, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. Então, aqui falando da morte também espiritual. E a morte eterna, a segunda morte, que é o sofrimento do corpo, né? Novamente unido à alma e ao espírito, no caso do pecador não regenerado, ficando completamente separado de Deus, dos redimidos por toda eternidade, tá? Então essa morte eterna aqui é a separação lá no final, tá? Quando, falando da segunda morte, quando todo o corpo dela, a alma dela e tudo vai ser lançado no lago de fogo, tá? Então, nem para o santo, querido, e nem para o pecador, a morte é a cessação, né? Ou seja, não vai cessar a existência. Quer dizer, independente de quem morre, ser crente ou não, ou ser espírita, ou ser ateu, a morte física, irmãos, a morte, ela não
cessa a nossa existência. Porque não tem esse negócio, às vezes as pessoas falam assim, que né, morreu, agora descansou, agora acabou o sofrimento. Não, depende, né? Por quê? Porque quando a gente morre, o corpo da gente, o corpo volta à terra, sim, mas o espírito volta a Deus e a alma, e aí nós vamos falar do estado intermediário agora, né? Daqui a pouco nós falamos do estado intermediário. Mas a alma, irmãos, ela não deixa de existir, né? Ela não vai deixar de existir, a nossa alma não deixa de existir. Então, a morte física, ela não é a cessação, ela não cessa a nossa existência, tá? Então, vamos ver esse estado intermediário, ó. As escrituras, ela fala assim, as escrituras ensinam tanto a existência do justo como a existência dos ímpios após a morte e antes da ressurreição, tá? Porque, queridos, olha, a morte física, quando você morre fisicamente, como eu disse, o corpo volta ao pó, certo? Mas a alma, o espírito volta para Deus, mas o nosso espírito, ele vai... Perdão, o espírito volta para Deus, mas a alma, ela vai ter o estado intermediário dela. E aí eu quero falar disso lá em Lucas, que é a parábola conhecidíssima, né, que todos nós conhecemos, do rico e do Lázaro. Lucas 16, Lucas 16, 19. Lucas 16, verso 19, olha, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que, coberto de feridas, ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui, ó, olha aqui a diferença. No inferno, estando, ou no Hades, né? Tem traduções que falam no Hades. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele estava consolado aqui, enquanto você está em tormento. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, queridos, aqui a gente conhece, né, a história do rico e do Lázaro. Ambos morreram, um foi para o paraíso, foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o Hades, né? É o que o texto nos ensina. Então, o corpo foi para a terra, mas a alma desses dois estava onde? Um estava em tormento e o outro estava no seio de Abraão. Então, querido, e aqui também, queridos, uma coisa que a gente aprende com esse texto é que a pessoa não volta, tá? Às vezes a gente fala: eu fui em tal determinado lugar, aí o meu parente veio e falou. Não, queridos, a Bíblia diz
que ninguém vai, não tem esse negócio de voltar, né? Lázaro pediu, né, para Abraão, não deixa eu ir lá avisar, então pelo menos deixa eu avisar a minha família para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão falou, não, eles têm lá a palavra, eles têm os profetas, ele tem Moisés, tem os profetas, tem a lei lá, que eles ouçam, né? E também, queridos, não existe esse lugar, né, que muitos falam sobre a questão do purgatório. Esse lugar onde as pessoas ficam ali para ir melhorando até que não. Você viu que esse texto é muito específico, irmãos. Abraão, Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno, estava no Hades, né? Então, assim, e eles ficarão ali, né? As pessoas que morrem, as que morrem com Jesus, ficarão nesse lugar, no paraíso, ou no seio de Abraão, aqui no paraíso, até a ressurreição, tá? Por quê? Porque bom, daqui a pouco a gente fala disso. Então, eles ficarão ali. Só que uns ficarão, os salvos ficarão no lugar no paraíso, na presença de Cristo ali, né? E os não salvos ficarão no lugar de tormento, né? Onde nós lemos ali, lugar no inferno, lugar de tormento, lugar de fogo. Então, o justo não recebe os seus corpos glorificados ou ressurretos por causa do período que envolve a morte. Eles vão até o período do soar da última trombeta. Então, querido, todos aqueles que morreram em Cristo, né, até agora, eles não ressuscitaram ainda. Os corpos estão, né, já, como diz outro, já virou pó mesmo, porque já eles não estão nesse lugar, no paraíso, com o corpo glorificado. Não, eles vão receber esse corpo glorificado no soar da última trombeta, tá? É o que diz lá em Tessalonicenses, que daqui a pouco a gente vai... Vamos ver, ó. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, quer dizer, os salvos, tá, irmãos? Ressuscitarão primeiro. Então, o que é a ressurreição? A ressurreição é o encontro da alma com o corpo, né? Do espírito com o corpo. Por quê? Porque o que Jesus fez? Quando Jesus morreu, irmãos, ele não ressuscitou, ele não é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou. Jesus tem um corpo glorificado, mas ele ressuscitou. Tanto é, querido, que lembra quando Paulo, acho que em 2 Timóteo, né, 2 Timóteo 2,18, ele repreende Himeneu e Fileto, porque eles estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, já era passado, e não. Até o soar da última trombeta, irmãos, todos aqueles que morreram em Cristo não ressuscitou ainda. Está, sim, naquele lugar, lá no seio de Abraão, está lá no paraíso, né? Está lá aguardando, nesse lugar, na presença de Jesus ali, com Jesus, mas ainda não ressuscitou, ok? Porque Cristo é a primícia dos que dormem, né? Ele tinha que ressuscitar primeiro, ele era as primícias, né? Ele era aquele que ia ressuscitar primeiro, de maneira incorruptível, a fim de que, por semelhante modo, pudéssemos receber um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Nós, irmãos, por conta da ressurreição, no soar da trombeta, nós também receberemos um corpo glorificado como o do Senhor Jesus, tá? Aqueles que morrerem em Cristo. Então, a ordem é essa:
no soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles ressuscitam primeiro, recebem o corpo glorificado, e nós, os que ficarmos, né? Se eu fosse continuar aqui, ó, depois nós, os vivos, tá? Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvem para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a ordem é essa. A ordem é aquela, é que aqueles que morreram, né, aqueles que os mortos em Cristo, os mortos então em Cristo são salvos, esses que estão lá aguardando, estão lá no paraíso, né, no seio de Abraão, mas eles estão lá aguardando o quê? Aguardando a ressurreição dos seus corpos. E quando, então, assim, eu lembro quando eu fiz o Instituto Bíblico, o pastor José, né, ele falava muito isso, que a terra, irmão, vai ter que devolver, por exemplo, aquele que morreu, por exemplo, uma pessoa que né, morreu num acidente de avião, por exemplo, que o corpo espatifou tudo, a terra vai ter que devolver, o mar vai ter que devolver os corpos daqueles que morreram afogados e que no oceano, né, que nunca foram encontrados. Então, a terra vai ter que devolver, porque eles ressuscitarão, terão corpos glorificados, né? Esse é o estado intermediário dos mortos. Qual é, então, o estado intermediário dos mortos justos? Então, a alma do crente, tá? Por ocasião de sua separação do corpo, entra imediatamente na presença de Cristo. 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Olha o que diz. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas eternas no céu. Então, se essa carne se desfizer, nós temos uma, né? E por isso, neste tabernáculo gememos, desejamos muito ser revestidos de nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos não nu. Pois nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiado, não por querermos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do seu Espírito. Então, queridos, por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, querido, quando nós deixarmos esse corpo aqui, né, falando da morte física, o que vai acontecer? Nós vamos habitar com o Senhor. Então, qual é a situação dos crentes, das pessoas que morreram em Cristo? Elas estão com Cristo, né? Elas estão com Cristo. O espírito do crente que partiram, eles estão em companhia de Deus, porque lá em Eclesiastes diz assim: e o homem, e o pó volte a Deus que o deu, perdão, vamos ler porque eu tô falando. Eclesiastes: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos da quais não tenho neles prazer, né? Aí ele vai falar sobre o corpo. Eclesiastes 12, Eclesiastes 12, 7. Olha o que diz: e o pó volte à terra, de onde veio, quer dizer, o corpo, né? Não só o pó, então o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito volta para Deus, tá? Então, por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. Então a gente já viu isso lá no texto de Lucas, né? Por conta da morte, então os crentes vão estar no paraíso. O estado do crente, né, imediatamente após a morte, é muitíssimo mais preferível do que a vida no corpo, nesse mundo, né, irmãos? Por isso que Paulo falou, né, lá em Filipenses 2:23, que ele preferia que o viver
é Cristo, mas o morrer é lucro. Por quê? Porque estar com Jesus é incomparavelmente melhor do que viver nesse mundo, né, de guerra. Todo dia você tem que matar um leão, você tem que matar um urso, né? Então, esse é o estado intermediário do cristão, tá? Os santos que partiram estão vivos e conscientes, tá, irmãos? Nós vimos lá na parábola do rico e do Lázaro. Então, eles estão que conscientes. Você viu que o rico falou para Abraão: olha, Abraão, deixa eu ir lá, né, falar para os meus irmãos. Então, ele tem consciência daquilo. Então, as pessoas hoje que estão tanto com Jesus ou que não estão com Jesus, estão, né, infelizmente no Hades, aí no inferno, elas têm consciência daquilo que elas fizeram e por que elas estão onde elas estão, tá, irmãos? Os crentes que partiram se encontram em estado de descanso e bem-aventurança. Então, esse é o estado dos crentes, tá, irmãos? Esse é o estado intermediário do crente, tá? Então, está lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, vai falar, Apocalipse 14, 13, tá? E o estado intermediário, irmãos, dos mortos ímpios, daqueles que morreram sem o Senhor Jesus. Eles se encontram em prisões, sob restrição e vigilância, tá? Lá em 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, espíritos, se eles estão, né, que ele foi e pregou a espírito em prisões, então, né, o texto é muito claro, falando em que situação essas pessoas, né, se encontram lá. Não tem necessidade, irmãos, de vigiar espíritos inconscientes. Então, a restrição subentende a capacidade de exercer ações. Então, olha que interessante, né, que forte que é isso. Eles estão em prisões por quê? Porque eles têm consciência. Então, o que acontece lá a gente não sabe, né, irmãos? Mas que eles precisam ser vigiados e que eles precisam ser presos ali, até porque eles têm muita consciência, a consciência deles estão bem presente, né? Então, precisam ser vigiados ali. E eles estão em tormentos e sofrimentos conscientes. Então, nós vimos lá em Lucas, quando o Lázaro fala para Abraão: olha, eu estou nesse lugar de tormento, né? Então, ele está bem consciente. Tanto é que ele estava consciente que ele não queria que os irmãos fossem para aquele lugar de tormento. O estado intermediário é um estado em que a alma está incompleta, tá? Sem importar se encontra no estado consciente da alegria ou, no caso dos santos, ou se encontra no estado consciente do tormento, no caso dos ímpios. A alegria perfeita dos salvos e a miséria absoluta dos perdidos começará após a ressurreição do corpo e o julgamento final. Então, o que a gente tem que entender? Que o estado intermediário, irmãos, a alma está incompleta. Ela está sem o corpo ali, né? Ela está, só a alma dela ela tá incompleta. Mas na ressurreição, né, haverá essa completude, né? Vamos dizer assim, de corpo e alma, tá? Vamos ver se vai dar tempo, queridos, de nós entrarmos na questão do céu. Nós vamos falar sobre o céu, tá, irmãos? O céu é um lugar real, tá? Literal. Eu vou falar sobre onde fica o céu, tá? Que tipo de corpo teremos no céu, tá? Os crentes se reconhecerão no céu. As características pessoais serão conservadas, tá? Então, tudo que a Bíblia diz a respeito disso. Os que se encontram no céu conservam seus sentidos. Então, os crentes devem anelar pelo céu. Então, nós vamos falar sobre isso
na nossa próxima aula, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, porque essa lição sobre o céu, e depois, irmãos, depois da lição sobre o céu, tá? Nós vamos entrar logo em seguida. Meu livro tá despencando aqui, irmãos. Depois do céu, da lição do céu, eu disse que eu tô falando das coisas futuras, né? Porque a escatologia fala das coisas. A gente já entra na questão do arrebatamento da igreja, tá? Então, próxima aula nós vamos falar sobre o céu. E na outra aula a gente fala sobre arrebatamento, ok? Então, guardem isso, tá? A respeito do estado intermediário da alma, da morte, né? Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a segunda morte, né? Que é no final, onde o corpo e o espírito vão ser lançados no lago de fogo para os não cristãos, óbvio, né? Então, essa é a segunda morte. Na primeira morte, irmão, se Jesus não voltar, todo mundo vai passar por ela, né? Só não vai passar se Jesus voltar, tá? Todos os que morreram em Cristo estão no lugar da presença do Senhor, ali no lugar, aguardando a ressurreição do seu corpo, tá? E os mortos estão no lugar de tormento, né? Então, o melhor texto para se falar sobre isso é o texto de Lucas, que fala do rico e do Lázaro, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, queridos, podem mandar perguntas para mim, tá? Porque depois a gente fecha a aula e aí eu não consigo acessar as perguntas. Então, mandem as perguntas que vocês tiverem, porque o que eu posso fazer? Eu posso tirar. Vocês vão ver que a partir de agora vão surgir muitas perguntas, principalmente na hora que eu entrar na questão das doutrinas, do pré, do pós, até do próprio céu. Então, mandem as perguntas para mim, pode mandar no meu número, tá ok? Mandem lá, que aí eu vou passando para vocês, eu vou falando para vocês, e aí a gente pode, eu posso até responder online, tá ok? Na próxima aula. Beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.